Oi, meu nome é Eleni, sou professora da Sala de Apoio Pedagógico Específico da Rede Municipal de Macaé, Estado do Rio de Janeiro. Hoje eu vim contar uma história para vocês, aliás, várias histórias. Então, olha, amiguinhos e amiguinhas, muita coisa eu vou falar sobre causa e consequência e você vai adorar. A nossa primeira história, todos conhecem, que é a festa no céu. É que é aquela festa que o sapo vai, né? E aí acontecem algumas coisas. Porém, antes de contar a história, eu soube que os sapos não eram como são hoje, não. Dizem que eles eram gorduchos, redondinhos como uma bola. Depois do que aconteceu nessa história, que eles começaram a ficar assim. Aliás, que eles ficaram assim como eles são hoje. Achatadinhos, com olhos esbugalhados, com a boca bem grande. Mas vamos a um pedaço da história. O sapo, aquele gordinho, redondinho, ele morava numa lagoa muito bonita, perto de uma floresta. E aí um dia ele estava caminhando e ouviu dizer que ia ter uma festa no céu. Porém, nessa festa só podiam ir bichos com asa, bichos que voam, né? Bichos que voam. Para chegar lá no céu, como que eles chegariam? Naquela época não tinha avião, não tinha foguete. E aí o sapo ficou desesperado. Como é que eu vou a essa festa? Eu não tenho asas, eu não sei voar. E aí ele encontrou a solução. Quando o doutor Urubu cantou com seu violão. E nesta canção, o urubu dizia que ia à festa levando o violão dele. O sapo, mais que depressa, gritou: Uhul, encontrei a solução! Eu vou à festa no violão do urubu. Aí o sapo, todo poderoso, foi lá na casinha dele, arrumou a roupinha dele, o terninho, e deixou lá pendurado. No dia da festa, o sapo, que não é bobo nem nada, falou assim: Eu vou acordar cedo e vou procurar o violão do urubu. E assim ele fez. Se arrumou todo, foi caminhando até que encontrou o urubu lá em cima de uma árvore, dormindo. Mas olha que sorte do sapo! O violão estava no galho, pertinho do chão. Ele pegou, deu um salto, abriu as cordas e entrou dentro do violão. E lá ele ficou quietinho. E aí, de repente, ele escutou o urubu lá de fora dizer: Meu Deus, perdi a hora, já está tarde, tenho que ir para essa festa. E o urubu pegou o violão dele, colocou nas costas, bateu asas e subiu para o céu. Mas em determinado momento, o urubu pensou: Gente, meu violão está muito pesado. Tem uma coisa estranha aqui. Parou no ar e olhou e viu o sapo lá dentro. E ficou furioso com o sapo. Falou com ele: Sai daí, sapo danado, sapo velho jururu. Sapo não vai para o céu na viola do urubu. E o sapo gritava: Tá errado. E assim o urubu falou: Tudo bem, eu vou te levar, mas eu quero ver no final da festa o que vai acontecer. E lá foi. Chegando lá no céu, o sapo saiu do violão e foi andar pelo salão, mas ninguém nem deu importância para o sapo. O sapo não era ave, não sabia voar. E aí o sapo fez o quê? Bom, vou dormir. E lá foi ele, deitou num canto e dormiu, e roncava. Roncava tão alto que eu acho que até ouvi o sapo lá do céu, daqui da terra, eu escutei o sapo roncando. E aí, de repente, o sapo acordou. E o que aconteceu? Não tinha mais festa. Já tinha todo mundo ido embora. Até o urubu já tinha partido com o violão. E o sapo ficou mais desesperado ainda. E agora? Mas o urubu falou com ele: Eu quero ver você voltar. Mas olha que sorte desse sapo. Ele viu lá no cantinho do salão os instrumentos das aves que tocaram durante a festa da orquestra. Aí ele: Uhul, tem sorte mesmo.
Aí ele foi lá, olhou o instrumento, todos, falou assim, esse aqui é mais fácil de entrar, era a tuba do macuco. E assim ele fez, deu aquele salto dele, entrou dentro da tuba. Aí as aves que faziam parte da orquestra pegaram os seus instrumentos, mas o maestro falou assim, olha, nós vamos primeiro tocar uma música antes de ir embora. Vocês imaginam que deve ter acontecido no trombone do macuco. A coisa desafinou. Quando o macuco assoprou sua tuba, não saiu foi nada. E ele gritou, o que está acontecendo com o meu instrumento? Deve estar desafinado. E o macuco assoprou a tuba com tanta força do pulmão, que o sapo saiu lá de dentro como um tiro de canhão. E o sapo foi despencando lá do céu, coitado. E ele veio despencando. Quanto mais ele olhava para a terra, mais ele ficava desesperado e gritava. E o que adiantou? Mas de repente ele viu uma pedra bem pertinho que ele ia cair, e ele gritava, afasta a pedra, senão te esborracha, afasta a pedra, senão te esborracha. E o sapo se esborrachou. Mas pedra não ouve nem anda. Ora, e o sapo, que era gordinho, redondinho, bonitinho, ficou todo amassadinho, aquele jeitinho que a gente conhece hoje, com a boca esbugalhada, a boca aberta, os olhos para fora. E aí, essa história, o que essa história tem a ver com a causa e consequência? Bom, tem muita pergunta aí nessa história. Primeira pergunta, qual foi a causa do sapo cair e se esbugalhar todo, né? Ficar todo amassado, com os olhos para fora, a boca rasgada. Essa foi uma consequência, mas qual foi a causa disso aí? Por que será que aconteceu isso? Qual foi a razão? O que você fala? O que você falaria? Será que foi porque ele perdeu a asa no meio do caminho? Sapo não tem asa. Só se ele tivesse pego uma asa emprestada, mas a asinha não ia funcionar. Bom, a causa foi porque ele foi a uma festa que era para bichos que voam, num lugar que ele, para chegar e para sair, precisava dessa asa. Então, olha, a causa foi ir a uma festa que ele não foi convidado, nem muito menos ele era um bicho que podia ir a essa festa. Bom, dentro dessa história tem outras causas e outras consequências. O sapo conseguiu chegar no céu. Qual foi o motivo dele chegar no céu? Ou seja, ele chegou lá na festa do céu. Foi uma consequência. E qual foi a causa? A causa foi porque ele foi no trombone do macuco? Porque ele pegou um foguete? Foi porque ele encontrou o violão do urubu para ele entrar e chegar lá no céu. Então, olha, muitas coisas acontecem anteriormente e outras coisas acontecem depois. Tem aquelas razões, né, que são as causas, e tem as consequências que vêm depois. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Por exemplo, vou contar da minha vida. Eu tenho 2 cachorros. Meus cachorros adoram latir na hora que eu estou fazendo alguma coisa. Por exemplo, quando estou gravando um vídeo para mandar para os meus alunos, eles começam a latir. Aí o que eu tenho que fazer? Parar de gravar e esperar eles sossegarem. E aí, às vezes, eu vou lá, dou uma bronca neles e boto de castigo. Qual foi a causa da professora parar de gravar o vídeo? A causa foram os cachorros latindo. Ou seja, os cachorros latiram, foi a causa. E a consequência? A professora parou de gravar o vídeo. Não é? Não é assim? Olha, às vezes acontece alguma coisa na casa da gente. Por exemplo, vamos falar da mamãe, né, e das crianças. Às vezes a mamãe fala assim: não mexa aí que você vai acabar quebrando esse objeto. E a criança vai lá e faz o quê? Mexe no objeto e quebra. Ou seja, qual foi a causa?
Da criança mexer no objeto. E qual foi a consequência? De quebrar o objeto. Então, tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, todos os motivos anteriores levam ao acontecimento depois, que são as consequências. Não é isso? Ó, na historinha deixa eu ver, da Cinderela. A Cinderela, né, toda foi a festa, toda linda e maravilhosa. E aí, de repente, ela perdeu o sapatinho de cristal na escada. Essa foi a consequência. Mas qual foi a causa dela perder o sapatinho? Qual foi o motivo? Por que ela perdeu esse sapatinho? Qual, dentro da história, o que você sabe? O que você me responderia? Deixa eu dar umas dicas aqui. Bom, vou dar umas opções. Você acha que foi porque ela veio caminhando lentamente, segurou no corrimão e foi? Será que foi isso? Será que a causa foi essa? Será que foi porque o sapatinho estava grande no pé dela e saiu sem querer? Ou será porque ela veio correndo, porque o relógio deu meia-noite, nisso que ela correu, o sapatinho acabou saindo? Eu ficaria com a terceira opção. E você? Mas algumas vezes, né, nós falamos a causa e queremos saber a consequência, mas às vezes não tem uma história anterior, como nós sabemos a história da Branca de Neve, da Cinderela, como eu falei tô ficando esquecido da Festa no Céu. E aí nós podemos ter uma pergunta dentro da história, como por exemplo, às vezes a professora passa um texto na escola e você lê aquele texto, aí lá nas perguntas ela fala: por que a menina está feliz? Ou seja, a consequência é a menina que está feliz. Para você responder a causa, você volta lá no texto, vai ler novamente e vai procurar a causa. Ela ficou contente porque ela ganhou um brinquedo, né, dentro do texto, porque ela ganhou um amigo novo na rua, porque ela viu o desenho que ela gosta, porque a mamãe fez uma comida gostosa. Então, dentro da história, você vai conseguir achar a causa e a consequência. E quando a gente dá uma frase solta, aí vai da nossa imaginação, nós que vamos descobrir, nós que vamos inventar essa historinha aqui dentro da cabeça, né? A nossa imaginação ela tem que estar rica de coisas, de informações. Por exemplo, eu falo assim: consertei minha bicicleta, é a consequência. E aí? Qual foi a causa disso aí? Então, foi uma frase que eu dei de uma coisa que aconteceu, mas eu tenho que buscar a consequência. Aí, olha, cada um vai dar uma resposta diferente. Eu posso dizer que eu consegui dinheiro com minhas filhas para endireitar minha bicicleta que estava com defeito. Eu posso dizer que eu dei uma aula particular e ganhei um dinheiro para endireitar minha bicicleta. Então, olha, nas frases, às vezes, soltas, nós vamos buscar na nossa criatividade, nossa imaginação que vai dar razão para aquilo ali. Por exemplo, eu falo uma causa, vou dar uma causa. Assei o bolo. Eu assei um bolo, eu fiz um bolo. E qual foi a consequência? São muitas consequências. Eu posso dizer que o bolo ficou gostoso, eu posso dizer que o bolo queimou, eu posso dizer que eu não consegui comer o bolo e que ninguém deixou um pedaço para mim. Então, olha, vai da nossa criatividade. Essa é a atividade que vocês vão fazer lá no blog Educação Não Para, né, da Secretaria de Educação de Macaé. E nas atividades lá, tem várias atividades para vocês, tem algumas atividades para vocês escreverem a causa e para escreverem a consequência. Mas antes de vocês anotarem no caderninho, façam oralmente com alguém na casa de vocês, né? Leiam a causa e perguntem as consequências para as pessoas, né, que estão ao seu redor ali em sua casa. Na atividade, quais são as consequências? Buscar a causa. Qual a causa? Buscar as consequências. Por exemplo, uma atividade que tem lá, se eu não me engano, fala assim: tirou nota boa na prova. Essa foi a consequência. Qual será que foi a causa?
Deixa eu ver, porque ele não estudou quase nada. Será que foi isso? Eu acho que não. Porque ele estudou muito para a prova? Eu acho que sim. Então, nessa brincadeira de causa e consequência, você vai fazer primeiro oralmente com as pessoas de sua casa, depois você vai pegar o seu lápis, vai anotar no seu caderninho e escrever. Eu tenho certeza que você vai se divertir muito com essa brincadeira. Você pode até inventar outras, não é? Aí, olha, a sua imaginação, ó, está livre. E eu espero que vocês se divirtam muito com a brincadeira. Saudades de vocês, ó. Beijo no coração. Uhul.